Irmãos e irmãs, vocês que estão presentes aqui no santuário, e que bênção estar na casa da Mãe Aparecida. Igualmente você que também é devoto de Nossa Senhora e neste momento está rezando conosco pela TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12. Mais uma vez receba o carinho do nosso abraço, da nossa oração, e que a Mãe Aparecida interceda Jesus por sua vida e por todas as intenções pelas quais nesta tarde você está rezando. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre nos ensina algo importante. Por isso, precisamos muito rezar com o coração de Maria, escutar o que Deus fala, guardar esta palavra e ter coragem e amor em praticá-la. Tudo aquilo que Deus fala é para que aconteça na nossa vida. Precisamos, com o coração revestido de fé, ter disponibilidade para que aquilo que Deus falou no altar possa realmente se encarnar em nossa história, em nosso caminhar. E a palavra de Deus hoje chama a nossa atenção para uma importante atitude que o cristão deve ter: a vigilância. E nós precisamos justamente ser vigilantes para não cair na maior tentação, que é abandonar as coisas de Deus e começar a se ocupar unicamente com as coisas deste mundo. Vigiar para não cair na tentação de esquecer a vontade de Deus e nos ocuparmos unicamente com a nossa vontade, com os nossos caprichos. Por isso, o cristão tem que ser uma pessoa vigilante. E a oração nos coloca nesta vigilância, estarmos atentos às coisas de Deus, estarmos atentos ao bem que neste mundo nós precisamos fazer, porque se estamos aqui, temos uma missão. E esta missão vem do coração de Deus. O nosso coração tem que acolher com alegria esta missão, e a cada dia testemunharmos neste mundo o amor do Senhor, como tão bem fez Maria. Acolheu a palavra de Deus no coração, disse sim, que esta palavra aconteça na minha vida, e Maria passou em nosso meio, fazendo o bem, servindo, amando e cuidando. A primeira leitura da missa, da carta de São Paulo aos Romanos, fala da grandeza da fé. Desde a semana passada, nós estamos lendo na missa durante a semana, esta bonita carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo vai dizer: não é a prática da lei que nos justifica, a lei pela lei, cumprir a lei unicamente porque ela está no papel. Não é isso que nos justifica. O que nos justifica é a fé em Jesus Cristo. E o justo vive pela fé. Mas a fé não é um sentimento no coração. A fé tem que ser um modo de viver. A fé que nos justifica, a fé que nos santifica, é a fé que ensina como neste mundo eu devo viver. Então, fé não é sentimento, fé é um comportamento. A fé que nós temos em Jesus tem que nos fazer neste mundo viver como Jesus viveu, como diz aquela canção, amar como Jesus amou. No texto de hoje, São Paulo continua falando da grandeza da fé, dizendo que se pelo pecado nós fomos privados da justiça e da santidade, a graça que Deus nos oferece é infinitamente maior do que qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Por isso o nosso coração tem que buscar esta graça de Deus, que nos vem por sua misericórdia e por sua bondade, né? Buscar a graça de Deus. Nós não estamos mais sobre a escravidão do pecado. Nós agora vivemos na grandeza da graça do Senhor. A misericórdia que na cruz venceu o pecado e deu a todos nós a possibilidade de recomeçar, de ter um coração novo, de ser uma pessoa melhor, de ser diferente. Por isso, todos os dias, nós deveríamos aproveitar este tempo que Deus nos dá para sermos melhores em tudo. Sermos melhores nas nossas palavras, na forma como tratamos as pessoas, sermos melhores naquilo que guardamos no coração, sermos melhores na vivência do amor.
Isso é caminhar sobre a graça de Deus. Acolher cada dia como um dom onde eu estou buscando na graça de Deus a força para me santificar. É isso que no Evangelho Jesus fala ao nosso coração de discípulos. A atitude da vigilância. Estarmos atentos, estarmos prontos para aquilo que é de Deus e disponíveis para que o projeto de Deus se realize em nossa vida. E Jesus fala da vigilância fazendo duas pequenas comparações. A primeira comparação diz assim: se a pessoa soubesse quando o ladrão viria em sua casa para roubar os seus bens, ela ficaria de prontidão e o ladrão não conseguiria entrar. Não seria assim? Se soubéssemos que hora o ladrão viria em nossa casa para nos roubar, nós nem iríamos tomar aquele sorvete na praça, ficaríamos de prontidão esperando, e ele não entraria e não nos roubaria. Se nós temos esta prontidão para que as pessoas não roubem de nós os bens materiais, nós deveríamos ter esta mesma prontidão, esta mesma preocupação com os bens que nos são espirituais, os essenciais, os verdadeiros valores. A justiça, a honestidade, o amor, a solidariedade, a caridade, a fé. Todos esses valores nos habitam em nossa casa, em nosso interior. E às vezes nós não somos tão vigilantes em cuidar desses bens como dos bens materiais. Às vezes deixamos que palavras, contra-testemunhos, ideias falsas, o mundo roube de dentro de nós esses valores que são a razão da nossa esperança. Com tanta facilidade deixamos o mundo diminuir nossa fé, o mundo nos fazer duvidar de que o amor de Deus nos acompanha sempre. Quando um acontecimento, algo não saiu do jeito que eu queria, é como que eu deixasse a porta aberta e eu deixo o mundo levar a importância da justiça na minha vida, o valor da honestidade, o valor da família, o valor da amizade, o valor do amor e da solidariedade. Esta vigilância que Jesus quer que queiramos. Da mesma forma que não deixaríamos o ladrão roubar os bens materiais, não podemos deixar que nada, palavras, discursos, roubem aquilo que a fé significa como valor na nossa vida. E outra comparação de Jesus no Evangelho é esta. Nós precisamos administrar com amor os bens que Deus nos confiou. E o bem maior é a vida. Deus deu a todos nós a missão de zelarmos pela vida das pessoas. Porque ninguém se salva sozinho, ninguém pode se preocupar unicamente com a sua salvação. Ou nos salvamos como comunidade, ou não tem sentido olhar para a cruz, porque Ele morreu para salvar a todos. A partir do momento que eu olho para a cruz, eu entendo que a vida das pessoas é a minha maior missão. A vida é o bem maior. E quantas pessoas infelizmente esqueceram disso? Muitas vezes, por dar mais valor aos bens materiais que o ladrão pode roubar e que constantemente rouba, nós esquecemos de cuidar aquele bem mais precioso, a vida, não só a minha, mas a vida de todas as pessoas. Então Jesus diz: a vida pertence a Deus, e um dia Deus vai cobrar de nós como nós cuidamos da vida, da nossa vida e da vida do nosso semelhante. Cuidamos ou desprezamos? Tivemos compaixão ou indiferença? Estendemos a mão para ajudar ou cruzamos os braços fingindo não ver a vida ferida, a vida faminta, a vida jogada fora, a vida esquecida e abandonada? Para não acontecer como aquele empregado que achava que o seu patrão estava demorando para voltar e o patrão tinha dado a ele uma missão: você vai ficar aqui na casa, mas cuidando dos criados, dando comida na hora certa, dando dignidade, mostrando respeito e valor. Ah, meu patrão está demorando, e por causa disso começar a espancar os criados, a maltratar a um, a ferir a outro. Um dia esse patrão chegará, numa hora inesperada, e olha a frase de Jesus: e ele o partirá ao meio. Quantas pessoas hoje no mundo se esqueceram de que este mundo pertence a Deus? Estamos aqui unicamente para cuidar dele. Não somos donos dos bens deste mundo. Os bens existem para fazer o bem. E quando as pessoas se apropriam do bem,
pela ganância, pela ambição, e essa apropriação gera mal a tantas vidas, um dia o dono de tudo isso voltará e partirá ao meio. Quantas pessoas são indiferentes à justiça de Deus e vivem neste mundo como que se na frente nada fosse acontecer, maltratam, pisam em cima das pessoas, tiram a pureza das nossas crianças, o sonho dos nossos jovens, o remédio dos nossos doentes, a moradia de tantas famílias, o direito ao trabalho de tantos pais e mães, e andam como se nada fosse acontecer, como se Deus não estivesse enxergando, como se Deus não estivesse se importando com isso. Mas então vem a palavra de Jesus: um dia e numa hora inesperada, o Senhor voltará e vai pedir contas de tudo aquilo que neste mundo nós fizemos. Infelizmente, nem sempre a justiça dos homens funciona, mas a justiça em Deus, ela é a nossa esperança. E Jesus diz: e por que Deus vai cobrar do nosso coração isso? Porque Jesus revelou o que nós devíamos fazer, mas nem sempre a gente dá bola. Jesus nos ensinou o caminho da justiça, do partilhar do pão, do acolher o pobre, do cuidar do doente, do ser voz daquele que não tem vez. Jesus nos mostrou o caminho. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, aliás, todos os dias nós escutamos o Evangelho. Nós sabemos o que deveríamos fazer, mas nem sempre nos dispomos a realizar isso. Mas a quem muito foi dado, muito será pedido. E nós recebemos muito de Jesus, muito amor, por isso muito amor de nós será exigido. Ele nos deu muito amor e Ele espera um dia colher do nosso coração de cristãos o amor que neste mundo nós testemunhamos, principalmente no cuidado, no zelo e na proteção da vida, que é o bem maior. Que o Evangelho nos toque, que o Evangelho nos provoque, que ele gere conversão e que estejamos cada vez mais vigilantes para as coisas de Deus e atentos à missão que temos neste mundo. Porque um dia aquele que nos amou com a vida vai perguntar se a nossa vida também deixou amor neste mundo, principalmente no altar do coração das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.